TVC 16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Nosso programa de hoje, como não poderia deixar de ser, vai falar sobre atualidades brasileiras. Nada mais atual do que a eleição do presidente Jair Bolsonaro para exercer nosso controle, comando, chefia dessa nação tão jovem e tão problemática como o Brasil. Colonizada por portugueses, muitos espanhóis e gente do mundo inteiro, sofrendo influências africanas, em função da nossa escravatura muito longa, né? É um país que surpreende a gente na maioria das vezes. As pessoas mostram muitas tendências, as pessoas são inesperadas, aqui de uma maneira muito maior do que em qualquer outro lugar que eu já vi na minha vida. O brasileiro é pacífico e é também nervoso. O brasileiro é sensato e às vezes irracional. E toda essa relação com os fatos desdobrou-se numa coisa muito interessante que aconteceu nessa eleição. A radicalização dos pontos de vista. Dentro das casas, os próprios familiares não se entendiam. As coisas ficaram muito difíceis para a gente saber qual seria o caminho. Então, para a gente tentar destrinchar um pouquinho essas dificuldades e falar um pouco da realidade dessa eleição, porque tem muita conversa, mas também tem muita realidade que a gente ainda não parou para entender, eu convidei o Dr. Fábio Alves, advogado, uma pessoa da minha mais estreita amizade e colaboração, para me ajudar nessa tarefa muito difícil, porque eu sou da área tecnológica e eu tenho um limite para isso. Então eu trouxe alguém que pode me ajudar a entender o que aconteceu nessas eleições. Doutor Fábio, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Falcone. Muito obrigado por ter vindo. A todos vocês que estão em casa aí, né, sempre com carinho assistindo aqui o Abrindo o Jogo na TVC 16. Você que também está pela internet, né, a TVC que está aí pela internet, Facebook, atendendo aí todo esse anseio novo, né, essa nova era de mídia que vai para além de uma mídia televisiva novas escrita, plataformas, né? As novas plataformas, mídia social, que se mostraram muito eficientes nessas eleições, efetivamente no que se refere à divulgação de informações. Como um povo tão pacato, entre aspas, como o povo brasileiro, reagiu dessa forma pouco racional ao longo dessas eleições presidenciais? Falcone, a gente já acompanhou algumas eleições lá fora e aqui no Brasil, e o que eu percebo até que não foi uma questão da ausência da racionalidade, não. O brasileiro, ele é uma mistura muito grande de latinos e da cultura afro. E dentro dessa ideia, ele tem no sangue a ideia da passividade, porque o latino, ele busca a passividade. A gente vê, por exemplo, o modelo português histórico de sociedade, sempre foi baseado numa democracia, na ideia dos conselhos municipais, embora existisse rei e tudo mais. Isso lá naquela época, 1800, 1700 Não, e pouco 1500 antes, já, né? antes inclusive de virem para o Brasil. Entendi. Então, assim, mas por outro lado, é o sangue latino apaixonado do próprio português, do próprio espanhol, do italiano, do próprio alemão. O alemão tem aquela visão que ele é frio, mas ele é apaixonado, né? Você vê como ele torce no futebol, como é que ele é pelo país dele.
Então, eu acho que é muito mais uma questão de paixão, realmente. E aí, vi uma reportagem ontem, num dos jornais do Brasil, muito interessante, ele falando, né? O brasileiro nessa eleição se interessou e se apaixonou mais pela eleição esse ano do que pela Copa do Mundo. E, felizmente, isso foi uma realidade, porque o brasileiro se preocupou muito mais com a questão do país, a importância do país, do que com a Copa do Mundo e com o futebol. O futebol vai passar, as nossas vidas continuam e política é a nossa vida. Houve uma preocupação muito grande, e eu fiquei preocupado no início desse ano das eleições, porque tentaram demonizar a política. O problema do país é a política. A gente tem que lembrar também que, por exemplo, o futebol, ele ocorre ali e só vai ocorrer daqui a 4 anos, influenciando a gente daqui a 4 anos. A política não. Ela acontece e durante esses 4 anos ela tem importância fundamental para que a gente continue num bom ou num mau caminho, né? Exatamente. Então, a população começou a se preocupar com a polis, né, com a sociedade. Né, a polis que vem lá do grego, quando se criam as cidades e que se cria-se os primeiros modelos de democracia. Essa participação da população que nós vimos nessa eleição é o que precisa continuar. Continuar com que sentido? De debater, de discutir, de falar sobre ideias, de falar sobre propostas, de falar sobre ideologias ou o fim de determinadas ideologias, do que é melhor para a sociedade, no aspecto econômico, no aspecto da educação, no aspecto da saúde, no aspecto de gestão pública. A mota dessa campanha, ao meu ver, inclusive, dessas eleições, foi exatamente modelo de gestão pública. Eu acho que a gente vê isso, por exemplo, não só na eleição do presidente, mas a gente vê isso, por exemplo, na eleição de governadores, como foi o caso, por exemplo, em Minas Gerais, o governador de Minas. Uma pessoa que não era da política, todo mundo queria um novo, todo mundo queria um candidato novo, mas mais do que queria alguém que tivesse uma experiência de gestão. E ele, sem ser conhecido politicamente, 60% dos votos. Então ele é do Partido Novo, não é isso? Do Partido Novo. E assim tivemos outros, por exemplo, em Roraima, um empresário que ganhou pelo PSL, Partido do Presidente, que também é da área de empresarial. Mas por quê? A mota dessa eleição foi políticas de gestão. E aí houve, é claro, aquelas buscas de desvirtuação e da desconstruções de imagens, que sempre acontece nas eleições, mas que esse ano foi mais o quê? Foi muito mais propagada em razão das redes sociais. Teve de tudo, né? Ataques pessoais, ataques à família, a confusão generalizada. O que foi, né, o que os especialistas chamam de pós-verdade, que foi incorporado no dicionário de Cambridge, no Oxford, desculpa, foi adicionado ao dicionário Oxford, que é um dos dicionários mais respeitados mundialmente, já que a palavra pós-verdade apareceu mais de 1 milhão de vezes ao longo dos últimos anos. Em 2014 e 2015 foi implementado no dicionário. O que significa pós-verdade? É exatamente uma notícia baseada em fatos, sem se verificar fonte, sem se verificar a veracidade, mas que as pessoas acreditam baseado em um sentimento de paixão. Então esse sentimento de paixão faz com que as pessoas tornem aquilo a mais puras verdades e elas passam a defender aquela verdade, aquele ponto de vista, independentemente de qualquer questionamento. De maneira irracional, mesmo sendo mentira. Mesmo sendo mentira. Que é o que se deu o nome popularmente de fake news. Que nada mais é do que a chamada pós-verdade. Fake em inglês quer dizer falso. E news quer dizer notícia. Falso. Né? Mas que é tecnicamente chamado de pós-verdade. Ou seja, uma notícia baseada na paixão. E aí, o que a gente precisa fazer? Vencer nossas paixões. Esse é o grande segredo do ser humano. É uma questão dele com ele mesmo. Um deles. Mas é uma questão do ser humano com ele mesmo, né? Não tem outra maneira. É como Platão, né? Dentro da ideia do mito da caverna de Platão, que a pessoa viveu tanto tempo numa caverna escura, que quando ela dá um passinho, chega próximo da abertura da caverna e vê a luz, ela até estranha. Acha que aquilo é um fantasma, ela olha a sombra dela, que aí, né, o sol faz a sombra, e ela acha que aquilo é um monstro, e ela está em companhia de alguém porque ela não está acostumada com aquilo. E aí ele precisa vencer aquela paixão para ver a luz e precisa se questionar para se acostumar com a luz. Ou seja, se acostumar com a verdade. Aqui é tudo um emblema, né, feito, uma simbologia estabelecida por Platão para falar da verdade. Então, quando a gente fala de pós-verdade, a gente fala da fake news, é preciso que a gente saia dessa escuridão da caverna, né? A gente saia da escuridão da caverna no que se refere às notícias que nós recebemos,
as nossas paixões, ou seja, eu acredito nisso, isso é verdade, aconteceu. Calma aí, isso aconteceu, tá bem, tá aqui. Mas é verdade? Ou se é verdade, será que isso vai acontecer dessa maneira? A gente precisa se auto-questionar. Isso pode ter sido feito num planejamento, por exemplo, de muitos anos, para vir devagarzinho desconstruindo na cabeça das pessoas aquilo que interessaria a essa nova corrente política? Eu não diria que há uma corrente política. Na verdade, houve construções e desconstruções ao longo desses anos. A sociedade, né, tem um filósofo francês que estabelece bem claro, o homem é fruto do meio, ou seja, o homem é fruto da sua cultura. A partir do momento que a minha cultura é uma cultura ideológica X, aquilo para mim é o mais natural. Nós vamos, por exemplo, para a Rússia. A Rússia é natural um homem beijar a boca do outro homem para se cumprimentar. Foi uma política ideológica implantada na Rússia ao longo do tempo que virou uma cultura, né? No Rio de Janeiro, qual é o comum da gente se cumprimentar, sobretudo quando encontra uma mulher, né? É 2 beijinhos no rosto, é o cumprimento, é educado, é educação. Em São Paulo é 1. Em Salvador é nenhum. Tanto que a gente chega em Salvador, a gente vai cumprimentar, as pessoas até ficam meio assim, né? Porque sabe para onde vai e para onde não vai. Porque não é o hábito. Então, o homem é fruto do meio, de uma cultura. Isso não quer dizer que seja ruim ou bom, quer dizer que é uma cultura. E isso é implementado ao longo de um tempo. Nós tivemos uma cultura ideológica nos últimos 16 anos implantada no Brasil, que veio, de certa forma, me parece, e quem disse isso não sou eu, são as urnas, agrediu a sociedade e que a sociedade falou, olha, não quero esse tipo de cultura. Pelo menos a maioria da sociedade assim respondeu. Eu não quero essa corrente ideológica. Eu me afino muito mais com essa. E eu digo dentro disso, só para finalizar, a questão, por exemplo, de uma ideia que se criou de desconstrução da família, do valor família. Então, no momento que eu desconstruo a família, isso acredito que é uma sociedade que tinha uma cultura de anos de valorização da família. É bom ou ruim valorizar a família? Meu sentimento é bom valorizar. Eu costumo dizer o seguinte, sou conservador, sempre fui, continuo sendo. Isso não quer dizer que eu sou extremista. Uma coisa é eu conservar. Uma coisa não quer dizer que dentro do conservadorismo eu não deva respeitar o outro. Ao contrário, eu tenho que respeitar o outro. Por questão de educação, por questão de criação e por questão de respeito. Agora, efetivamente, aquilo que a gente se conserva não se estraga. Eu vou dar um exemplo para você, dona de casa que está aí. Se a senhora conserva o leite, ele não azeda. Se eu não conservo, ele estraga. Então, se eu conservo uma relação de amizade e eu trato com carinho um amigo, mesmo quando eu preciso ser firme com ele, mesmo quando eu preciso dizer não para ele, mas se eu faço com candura, com respeito, eu conservo a amizade. É recebido de outra forma, né? Eu conservo a minha amizade. Agora, se eu a todo momento eu humilho esse amigo, eu destruo essa amizade. Então, o problema é conservar, a palavra conservar não é ruim, ela é bom, todo mundo quer conservar patrimônio, todo mundo quer conservar a saúde. Todo mundo quer conservar seu estilo de vida. É uma forma até instintiva de sobrevivência. Vamos partir para o lado prático. Nordeste do Brasil, Lula. Por que essa paixão do Nordeste do Brasil pelo Lula? Lula, no seu governo, pelo menos no primeiro, melhorou o Nordeste do Brasil, melhorou a vida do pobre? Olha só, eu volto um pouco antes. Eu vou voltar ao Itamar, porque a coisa começou lá, a gente tem que ser justo. O Itamar começou realmente em 2 anos de governo, apenas. Ele entrou no lugar do Collor, aquele momento do impeachment do Collor. O Itamar fez uma política econômica muito interessante, que permitiu, inclusive, levar indústrias para o Nordeste. Veio o FHC, ampliou essa política econômica. É claro que a gente sempre fala o FHC como pai do real, mas na verdade a coisa começou com o Itamar, a gente tem que dar crédito ao Itamar, que ele falou, eu banco, eu vou apostar nesse sistema econômico, pode montar aí para mim. Que tem também o dedo do Itamar, mas tem o dedo também do Armínio Fraga e tem a participação de várias outras pessoas. O FHC manteve isso, criou-se alguns pacotes sociais na época do governo do FHC para as pessoas mais humildes. Isso era importante, a gente precisa ajudar essas pessoas. A rigor, o Bolsa Família não é do Lula, o Bolsa Família é do FHC. É do FHC, é do governo FHC, porque já tinha modelos em São Paulo, no governo de São Paulo, do PSDB que foi trazido. Mudou-se o nome e ampliou-se, o que é positivo.
Porque eu entendo que é preciso ajudar as pessoas a saírem do estado de estagnação que elas estão, estado de pobreza, para que elas possam crescer. Eu sou da linha meritocrática, eu acredito na meritocracia, eu acredito que cada um deva receber de acordo com o seu trabalho, mas para que eu possa ter um sistema meritocrático equilibrado, eu preciso dar a todos condições iguais. O que são as condições iguais? Estudo de qualidade, oportunidade de trabalho igualitária. Então, eu tenho que criar um ambiente propício a todas as pessoas em todos os lugares, independentemente de sexo, origem, raça, condição social. É preciso isso. Preferência sexual. Preferência sexual, todos. A trabalhar com a capacidade de cada um. Para isso é preciso dar oportunidade. E aí, fazendo aqui um adendo, é preciso valorizar cada vez mais o ensino público técnico de qualidade. Eu estudei, tive a honra de estudar em colégio público, estudei no Liceu, sou formado em técnico em contabilidade no Liceu, tive ótimos professores e um ótimo ensino técnico em contabilidade no Liceu Municipal, que era referência nacional naquela época, em termo técnico em contabilidade. Então, assim, a gente precisa dessa oportunidade, precisa voltar dessa oportunidade. E o governo Lula, o que ele fez? Ele ampliou. E ao ampliar, é claro, ele ganhou a simpatia daquelas pessoas mais simples. O problema é que ele ampliou, mas não libertou essas pessoas. As pessoas não foram libertadas. Porque elas ficaram dependentes de uma política de favor. Paternalista? Mais do que paternalista, favor do Estado. Porque às vezes o pai ele é paternalista, ele protege o filho, mas bota o filho para trabalhar, ele dá oportunidade para o filho. Ali não foi paternalista, não. Ali foi de favor, tipo, vou te fazer um favor. E, claro, a população que saiu daquele estado de pobreza e que precisava ser feito aquilo que foi feito e precisava fazer essa ampliação, mas ela acabou não saindo da sua estagnação. Não se deu a real oportunidade para ela. Não se deu a real alforria, a liberdade. Que era o quê? Levar o ensino de qualidade para todo o Nordeste, levar condições de trabalho para o Nordeste. Ninguém está inventando nada. É só copiar, vamos copiar. A roda já existe. Ninguém levou o sistema de irrigação de Israel por gotejamento. O Nordeste tem uma terra maravilhosa para produção, porque é uma terra muito pouco explorada, então é uma terra nova, não é uma terra cansada. Você vê que no Vale do São Francisco, Pernambuco, aonde se fez o sistema de gotejamento, que foi numa área pequena, perto do que é o Nordeste, e o Nordeste é imenso, é maravilhoso. E eu conheci a área de gotejamento do Vale do São Francisco, produz-se frutas maravilhosas, sensacionais. Algumas que sequer são vendidas no Brasil. Elas são exportadas direto. Tem a manga chamada manga Kate. Não sei se você já ouviu falar. Nunca ouviu falar. Você já deve ter ouvido falar que essa chega aqui pra gente, a manga Palmer. A manga Palmer é aquela que não tem o fiapo, né? Você chupa ela, não tem fiapo. E ela é macia. A manga Palmer a manga Kate é ainda mais macia, grande, e você consegue comer ela com colher, de tão macia que ela é, e não tem o fiapo. Ela é vendida diretamente para o Reino Unido. Tamanha a sua qualidade. As uvas, vinhos maravilhosos, vinho Rio Sol, que é fabricado naquela região, são dos vinhos mais caros brasileiros, vendidos por aqui também. São vinhos de ótimas safras, de uvas nacionais, produzidas no Vale do São Francisco. Quem proporcionou isso tudo? Isso foi a proporção da indústria que começou, repito, com Itamar, e que o pessoal do Rio Grande do Sul, sobretudo vinícolas do Rio Grande do Sul, entendendo que aquela área era produtiva, começou a investir, ou seja, iniciativa privada. E é importante. Às vezes a gente quer demonizar o empresário. A culpa de tudo no Brasil é do capital e do empresário. Não. O empresário precisa entender que ele é um parceiro do Estado. Ele pode permitir o Estado crescer e é preciso entender o empresário como um copartícipe da sociedade importante para gerar emprego. Então, o que me parece que nos últimos anos, dos últimos governos no Brasil, o que ocorreu foi uma visão equivocada em relação à participação do empresariado, para que ele vivesse da coisa pública. É um equívoco. Ele tem que ter o apoio da coisa pública e do governo, mas tem que deixar o empresariado partir realmente para a concorrência de livre mercado. A gente tem que fugir de uma política marxista, ao meu ver, e entrarmos na política de Adam Smith do livre comércio. Né? Funcionou nos Estados Unidos, funcionou na Austrália. A Austrália está crescendo imensamente. Funcionou na África do Sul com o Nelson Mandela, na gestão do Nelson Mandela. Né? O Nelson Mandela tem uma fase marxista,
em que ele acaba não tomando poder, mas busca tomar o poder pelo poder marxista, que é um dos grandes líderes do último século, com certeza, uma referência para todos nós, que estudamos política, que estudamos sociedade, que estudamos direito, que era advogado. É um líder nato, e aí ele percebe que aquele não era o caminho. E ele mesmo faz uma auto-reflexão, ele faz uma autocrítica e diz, eu preciso me mudar. E ele muda a sua forma de agir, de pensar, e vai para um sistema mais próximo de África do Sul, baseado na liberdade de concorrência, do livre comércio. Ele começa a pensar na estruturação da África do Sul. E aí é o que a gente vê da África do Sul hoje, saindo de um apartheid em pouco tempo, começando a ganhar uma potencialidade econômica e passando a ser a liderança na África em relação de comércio e mercado econômico. A gente está falando de futuro, de outras nações, falando de empresários, empresariado. Uma pergunta seca, direta. O novo governo, por algum motivo, pode extinguir o 13º salário? Assim, é aquelas situações que as pessoas falam e não verificam. É a pós-verdade, é o fake news, né? Porque se a gente vai verificar a informação, a gente vai ver que isso não tem o menor cabimento. O 13º está no artigo 7º da Constituição, são direitos fundamentais do trabalhador. Cláusulas pétreas da Constituição. Cláusulas pétreas, ou seja... Pétrea vem de pedra. Pedra. Imutável, dura. Dura, rígida, são uma lei rígida, norma rígida, que só pode ser alterada por uma nova Constituinte. Por acaso, quem tinha no seu programa de governo e anunciou que pretendia fazer uma nova Constituinte era o candidato Haddad. O candidato Bolsonaro, hoje eleito presidente eleito, jamais falou em nova Constituinte, ou seja, ele falou em manter a Constituição tal como está. Logo, não há a mínima possibilidade, diante desse aceno dele, de se alterar ou de se retirar o 13º. E se ele tivesse que mudar alguma coisa na Constituição, não seriam as cláusulas pétreas, e qualquer coisa que ele quisesse mudar teria que seguir aquele caminho democrático, né? Ele teria que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Com grande maioria, convocar uma Assembleia Constituinte, fazer quase que uma audiência pública, uma consulta pública, não é algo tão simples de se fazer. O legislador, quando ele fez lá atrás, copiou modelos existentes no mundo, como é o caso de Portugal, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Itália, como é o caso da própria Alemanha, de forma a gerar uma segurança jurídica no país em termos de norma constitucional. Então, não tem como simplesmente vir tirar, não, vou tirar o 13º, ou vou tirar o direito de defesa. Agora vai ter tribunais de exceções no país. Não vão ter tribunais de exceções no país. O direito de defesa está garantido no artigo 5º da Constituição. Outra pergunta que eu acho que é interessante também é o seguinte. O ministro da Defesa é o general Mourão, não é isso? Não, o general Mourão é o vice-presidente. É o vice-presidente. Parece que será indicado pelo futuro presidente o general Heleno. O general Heleno. Vamos então no general Mourão, que está mais próximo ali, é general e tal. Ele pode destituir o Bolsonaro do governo, fazer um golpe militar e voltaremos aqui a ter uma ditadura militar no Brasil? Bem, Falcone, alguns pontos históricos aqui importantes. Primeiro, eu até outro dia vi em um livro falando que os Estados Unidos invadiu o Brasil na década de 60 para ajudar a ditadura. Eu não estou rindo de graça, eu estou rindo de nervoso. Tudo bem. Olha só, primeira coisa, escrevem-se muitas coisas e muitas bobagens. E a gente precisa tomar até cuidado com os livros de história, porque qual a fonte? Se não é aquele livro de história, nada mais é do que um pedaço de papel de fake news. Os Estados Unidos jamais invadiu o Brasil. Sempre tivemos uma relação amistosa com os Estados Unidos, em especial no campo militar. Os nacionalistas extremistas, né? Às vezes multiplicam também demais as coisas, né? E quem é comunista do outro lado, socialista, fica carimbando o Brasil como quintal dos Estados Unidos. Diz que nós somos governados, é uma ideia de não colonizados. Não governar preocupado com o futuro do país, com o interesse da nação. Preocupar em tomar poder por interesse próprio. E aí qual é o caminho? Desconstrução de imagem. É mais fácil desconstruir imagem do que construir algo positivo. Imagina se eu coloco no jornal agora, advogado ajuda a senhora a atravessar a rua. Quem vai ler o jornal? Porque quando eu trato de pós-verdade, eu busco atingir
o instinto do ser humano. O ser humano a gente pode esquecer que é um animal racional. É um animal. Ele tem instintos. Instinto de proteção ao filho, de proteção à família, de autoproteção. Ele tem instinto. Agora, se puser ela no jornal, advogado assalta a senhora ao ajudá-la a atravessar a rua. Todo mundo, aquele instinto, viu? Tô falando, tá fazendo coisa errada. Então, nós temos esse instinto. Então, o que é mais fácil? É fazer uma política de desconstrução, uma campanha de desconstrução. E foi nesse aspecto, né, que infelizmente ao longo da história, a gente é quintal, não somos quintal de ninguém. Agora, é claro, nós temos uma democracia tal como está, muito nova, porque a Constituição é de 88 e 30 anos fez agora 5 de outubro. Muito novo. Passamos por processos eleitorais e agora amadurecemos com uma participação popular nessa muito grande. Então, assim, nós não tivemos, primeira coisa, uma ditadura, nós tivemos um regime militar historicamente, porque todos os presidentes foram eleitos. Foram eleitos de maneira indireta, como foi o primeiro governo civil. Quem estiver em casa e olhar isso pelo outro lado vai dizer, ele está de sacanagem, né? Ele está brincando. Como é que o Tancredo, eu falo para você que está em casa, como é que o Tancredo Neves foi eleito e o Sarney foi o seu vice? Ele faleceu, o Sarney assumiu. Nesse momento de acefalia não justificaria um golpe militar? Se quisesse, os militares jamais quiseram, tanto que os militares entregaram. Já deviam estar de saco cheio daquilo também, não? Eles entregaram. Talvez eles demoraram demais, mas vamos lá. Como é que o Tancredo foi eleito? E o Sarney foi ao poder também, porque o Tancredo faleceu. Pelo mesmo sistema de eleição que existia na época e que elegeu o Figueiredo, para falar só do último presidente militar. E aí vou mais longe com a população. Olha como é que havia uma preocupação do interesse público. Nossas BRs, nossas estradas ligando Brasília, quando foram feitas? Quantos quilômetros foram realizados nesses governos civis pós-militares? Quanta a Ponte Rio-Niterói? Energia elétrica no país e desenvolvimento. Mas o pessoal não pode dizer que eles tinham interesse em construir porque não tinha na época fiscalização e era onde eles ganhavam dinheiro, onde era feita a corrupção da época? O Falcone, não vou dizer para você que talvez não existisse na época, mas historicamente todos os governantes militares morreram de forma simples. O Figueiredo, por exemplo, tinha sua casa em Copacabana e tinha o seu sítio. Do Dragão aqui em Nogueira. Aí eu deixo para cada um avaliar, diante da remuneração dele, do salário dele, do tempo de vida dele, da o patrimônio que ele poderia construir. Né? Me parece compatível. As pessoas falam, por exemplo, que o Juscelino implantou as montadoras de automóvel no Brasil, trouxe a Ford para o Brasil, né? Mediante propina. Talvez desconstrução de imagem, nada nunca... Provado, né? Então, assim, sem fundamento. E ele, por exemplo, preferiu a expansão da malha rodoviária ao invés de investir na ferroviária. Agora, vamos lá. Voltando para o mote dessas eleições, que me parece que foi política de gestões públicas de um modo geral, econômicas, financeiras de contas públicas, mas também relacionado à segurança, que me parece que foi um ponto importante dessas eleições. Vamos fazer o comparativo. O regime militar, ou até pouco tempo, se você esquecer sua porta de casa aberta, qual o tamanho da sua preocupação? Hoje em dia, se você esquecer sua porta de casa aberta, qual o tamanho da sua preocupação? Entendo o seu ponto de vista. Então a gente precisa olhar todo um conjunto. Relativizar, né? É todo um conjunto do que foi feito. Existiram erros durante o regime militar? Existiram. É preciso se verificar os erros? Já foram verificados, felizmente. E é preciso olhar e falar, não podemos errar de novo. O que nós não podemos é permitir que tudo que foi feito de positivo, o que nós não podemos é que todo o interesse da nação seja colocado de lado e apagado em nome de uma ideologia marxista que não deu certo. E a gente, né, você conhece bem isso, que você é uma pessoa vivida, vocês de casa também, a sabedoria popular. O homem sábio aprende com a experiência alheia. O homem inteligente aprende com a própria experiência. E aquele que não é inteligente nem com a própria experiência aprende. Está lá em Confúcio, mas é sabedoria popular. Meu avô já me ensinava. Então, quando a gente erra, a gente tem que aprender com o nosso erro e melhorar. Claro.
Porque se a gente não souber melhorar com o nosso erro, nunca vamos sair de onde estamos. E o homem sábio, ele aprende com erro alheio. Ele não fica tentando errar. Poxa, lá deu certo, vou copiar. Então vamos lá. Teoria marxista, implementada, socialista, já que... Não é marxista. A gente queria aplicar o socialismo no Brasil. Então vamos para essa conversa socialismo. Podemos fazer uma ligeira interrupção para o Claro. primeiro bloco? Claro. A gente vai para o nosso comercial, primeira interrupção, e vamos continuar nessa linha que é muito interessante, e a gente vai também fazer outras perguntas para dar um gás nessa nossa entrevista. O Bolsonaro vai reativar DOI-CODE, SNI e o resto? Voltaremos em um minuto. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Passadeiras a metro com as mais variadas estampas. Capachos personalizados. Pisos antiderrapantes, rendas a metro, plásticos em geral e seus acessórios. Lindas toalhas térmicas, você pode colocar uma por dia. Carlinhos Plásticos, 2243-5575, Rua do Imperador, número 42. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Voltando com o Abrindo o Jogo, o nosso convidado de hoje, o Dr. Fábio Alves. Vamos voltar para o basquete? Vamos jogar um pouquinho. Sistemas socialistas, sistemas comunistas. Eu não costumo fazer muita piada com isso, mas na época as pessoas me falaram o seguinte: o comunismo nunca vai dar certo no Brasil porque o brasileiro é tão esquisito que eles vão esculhambar com o comunismo no Brasil. Assim, eu vejo que houveram tentativas de implementar o comunismo ao longo da história no país. Acho que o que mais se aproximou foi essa política socialista, recentemente, que não chega a ser um comunismo, mas é algo muito próximo, e que vai numa desconstrução de valores. Quando eu digo valores, que valores? Valores éticos, valores de sociedade, valores de família. Eu não sei porque as pessoas... Direito à propriedade. Direito à propriedade, né? E assim, não dá certo no Brasil porque, primeiro, o brasileiro realmente tem uma coisa maravilhosa que ele tem que conservar, que é a irreverência. Né? Você vai ao Nordeste, você vai em São Paulo, você vai no Rio, e você entra, por exemplo, no metrô ou no ônibus, ou na rua mesmo, está lá a pessoa, o brasileiro, sobretudo nordestino, fazendo o repente dele e brincando com toda a sua irreverência. Ou em alguns lugares vendendo literatura de cordel. De cordel, ou aqui no Rio de Janeiro fazendo sambinha, ou fazendo um verso, um poema e brincando com a situação. Então, assim, o brasileiro realmente é irreverente. Muitos confundem isso com malandragem, não é verdade. O brasileiro é trabalhador. Basta ver que o imigrante que o mundo inteiro mais aceita é o brasileiro. Por quê? Por causa da sua passividade e da sua disposição de trabalho. Você vê a Europa, você vê Portugal agora, quer ampliar o país que está com uma população muito baixa, em termos numéricos. Né? Qual é a população que o português mais dá preferência? É o brasileiro. Inclusive hoje, né, que é quinta-feira, dia 1º, Portugal voltou a reabrir
as aplicações para visto de brasileiro. residência lá em Portugal. Exato. Tinha fechado, abriu hoje. Isso. hoje. Então, porque o brasileiro é trabalhador, o brasileiro é alegre, o brasileiro é irreverente. A alegação é que eles estavam assoberbados de serviço. Né? O brasileiro tem que continuar sendo alegre, o brasileiro tem que continuar sendo irreverente, o brasileiro tem que continuar sendo pacífico. Né? Nós não tivemos nenhuma grande revolução armada no país, civil. Não tivemos. Ainda bem que não tivemos. Graças a Deus. Né? No máximo lá, a Guerra dos Farrapos, da Independência do Sul, mas que também não foi aquela coisa, resolveram com o aperto de mão entre o Duque de Caxias e o general, né, sulista. Então, assim, e ainda bem, nós somos dessa maneira e temos que permanecer. Então, o socialismo aqui não conseguiria chegar às penetrações da forma como que ele queria, que é uma desconstrução de sociedade, uma desconstrução cultural. Você fala, Fábio, você está exagerando. Isso é loucura, isso é teoria da conspiração. É mais fácil falar que isso não existe. Existe. E vou te dar um exemplo, a Venezuela. A Venezuela, hoje, os venezuelanos estão indo para onde? Para outros países da América Latina, fugidos. Porque não querem ficar no seu próprio país. E quem não quer ficar no seu próprio país? De um modo geral, as pessoas querem. Mas chega um ponto que elas falam, não tem mais condições, porque a gente não tem comida para vender. A gente não tem água para ser distribuída, a gente não tem remédio para ser distribuído. E aí é interessante a imprensa, Falcone. Eu sei que estou aqui na sua TV, me diz como é a imprensa. Durante as eleições, não se divulgou essa cara, essa faceta do socialismo na Venezuela. Mas ontem, dias depois da eleição, a imprensa vem e mostra. Mostra o quê? Que só para o Peru migraram, em 2 anos, mais de 500 mil venezuelanos. E mais de 2 milhões de venezuelanos largaram e deixaram a Venezuela fugidos nos últimos 2 anos. Deixando tudo para trás, deixando roupa para trás, deixando casa para trás, deixando seu patrimônio, sua história de vida, deixando sua terra, desesperados. Porque não há outra coisa a pensar a não ser do desespero dessas pessoas. O socialismo deve ser muito bom. Não me parece. Então, o que me pareceu nessas eleições é que a população respondeu, não é o modelo que eu quero. E eu acho que cabe aos políticos escutarem a população, escutarem as urnas. Essa guinada para a direita, você acha que vai modificar alguma coisa nessa visão da população? Eu não sei se nós temos uma direita e uma esquerda no Brasil. Eu vou ser muito sincero, eu não consigo enxergar essa divisão. O que eu consigo enxergar é um modelo implementado e a população dizendo, é um modelo que eu não quero. Algumas coisas são boas, vamos aproveitar, mas é um modelo que eu não quero. Eu não quero um modelo que desconstrua a família, eu não quero um modelo que não prestigie a minha liberdade de mercado, de concorrer. Eu não quero um modelo intervencionista do Estado a toda hora na vida da pessoa. Eu quero um modelo de sociedade de Estado mínimo. O que a gente chama de Estado mínimo? É um Estado que me dê segurança, que me dê saúde e me dê educação. E me deixe em paz. E me deixe viver. E cobre ordem, para que eu tenha progresso. Bandeira nacional, ordem e progresso. Que me dê ordem, me proporcione ordem social, ordem em termos de civilidade, de convivência pacífica, de respeito às mais diversas diferenças, independentemente da situação, mas que valorize a todos, independentemente da sua condição social, da sua origem, mas que me permita crescer, me permita progredir e, consequentemente, fazer o país progredir. O que me parece que as urnas falaram é isso. Eu quero uma gestão de verdade, eu quero um modelo de gestão. A população, ela quer a saúde, ela quer a educação, ela quer a segurança. E ela quer que isso tudo venha com um modelo de gestão. Aliás, não sei se você percebeu, se você em casa percebeu, mas todos os candidatos em segundo turno, governadores, Rio, São Paulo, Minas, os que eu ouvi chegaram, e nacionais, falaram em políticas de gestão e controle de contas.
Todos falaram em criar modelos e estruturar modelos de gestão. Todos falaram Diminuir despesa. diminuir despesa e, numa palavrinha, integridade. Integridade o quê? Em termos de modelo e política de gestão. Então, é preciso ouvir. Às vezes, a gente só precisa parar e ouvir, calma aí, o que a população falou? Porque eu preciso agir de acordo com o que a população falou. Aliás, a ministra Rosa Weber falou isso no domingo, quando divulgou o resultado das eleições. Fico feliz pelas eleições, da forma que foi realizada, não com essas palavras, ela colocou isso, com o modo de passividade em que elas ocorreram, e o povo fez a sua vontade, o povo estruturou quem ficará e comandará o país, porque o poder emana Do povo. E é disso que nós não podemos nos afastar. Então a gente precisa fazer assim, Falcone, o que a população falou? Isso em todos os setores, né? Em todos os setores. Desde o político que ascendeu a vereança até o Jair Bolsonaro. Isso, até o Jair Bolsonaro. E mais, é preciso que eles entendam que eles são o piloto, mas que o rumo é dado pela sociedade. A gente teve alguns dados interessantes nessa eleição. Por exemplo, Estado do Rio de Janeiro, 92 municípios. Wilson Witzel perdeu em 3 municípios. Perdeu em Niterói, perdeu no município do Grande Rio, município do Rio de Janeiro, e perdeu em Rio das Flores. Você veja que foi quase uma unanimidade. Você acha que essa resposta à figura do Wilson Witzel foi irradiada pelo efeito Bolsonaro no Brasil inteiro? Não tenho dúvida disso. Mas o efeito Bolsonaro foi o efeito exatamente de despertar o seguinte. Talvez a coisa mais interessante na maneira com que o Bolsonaro eleito, né, então ainda candidato, fez da sua campanha, foi questionar a população, o que vocês querem de sociedade. Porque de um modo geral, se a gente resumir, foi isso que ele fez. Vocês querem a sociedade que temos ou vocês querem uma sociedade diferente? Você não acha que foi um super esquemão bolado por assessorias internacionais que veio plantando notícias de maneira organizada para culminar no Bolsonaro tomar o poder? Bem, primeiro eu vou, desculpa te dizer, ele não tomou o poder. Ele foi eleito. O povo desculpa, deu. Você tem razão. Através do voto. Eu me expressei mal. Eles chegaram ao comando ele do manobrou o voto da população em função de uma assessoria muito bem feita. Ele não construiu uma imagem dele que não é a real imagem dele só para poder ganhar o voto e depois vai governar de jeito diferente. Vamos lá. É claro que por trás de tudo existe... Advogado do diabo. Não, claro. Por trás de tudo existe uma construção de ideias. Por trás de uma construção de ideias existem informações. Eles ficam falando que um dos filhos do Bolsonaro é o cara que bolou rede social. Pode ter sido também, mas o mais importante é você perceber o seguinte. Será que ele está com essa bola toda? O que ele fez foi levar informação à população. E eu acho que ele fez foi levar essa informação de maneira clara. Mas será que não tinha alguém muito mais... douto nessa questão atrás dele e ele virou o testa de ferro do negócio, dessa ação? Eu não sei se ele é o testa de ferro, mas ele como liderança foi buscar alguém que pudesse instruí-lo. Eu acho que o mérito da liderança é saber os seus limites. Advogado do diabo de novo. Sim. Eu acho que o mérito da liderança é saber os seus limites e buscar assessoria. Eu acho que ele fez muito bem. E eu acho que ele continuou fazendo muito bem. Porque a gente, por exemplo, vinha desprestigiando, para mim, um dos nossos maiores cientistas dos últimos anos, que é o Marcos Pontes, alguém que estudou na NASA, estudou no ITA. Não, então a NASA é bacana. Agora, o que o qualifica realmente é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Dos maiores do mundo. Então eu tenho alguém que possa pensar tecnologia e ciência realmente de primeira linha, que conhece e que tem abertura, tem um network que é importante na nossa vida e é importante para o país. Penetração em outros meios, né? Saber como chegar lá. Exatamente, e trazer essa tecnologia para a gente. Tecnologia não é para ir para espaços, não, mas até mesmo para o sistema de gotejamento no Nordeste. Parcerias, né? Parcerias pública-privada. Então, veja, eu acho que ele não sabe fazer isso. O que ele fez?
eu acho que ele demonstrou humildade. Vou trazer quem sabe. Então aí já me mostra o seguinte, alguém que talvez ao longo da vida, e todos nós nos alteramos ao longo da vida, todos nós repensamos, alguém que repensou a vida, repensou o projeto de vida. Tem uma frase muito forte que diz o seguinte, quem diz que é o mesmo e não muda há 40 anos, 50 anos, se assemelha muito a uma coisa que a gente chama de semovente. Semovente é um burro. O semovente, ele continua fazendo o que ele faz A vida inteira e não evolui. E não evolui. Então, assim, eu acho que ele foi buscar assessoria, ele foi humilde, vou buscar assessoria. E, assim, acho que, a partir daí, trabalham-se as informações de forma a construir ou a desconstruir imagens ou a criar medo. Porque nós somos instintivos, falei isso aqui. O medo é um dos instintos que nos fazem se proteger, a autoproteção. Tanto que é provado psicologicamente. Quando você fala com alguém em palavras tipo aranha, cobra, a tendência da pessoa é de autoproteção. A gente fica com o instinto mais agudo, porque é instinto primário a proteção contra esse tipo de ataque. Adrenalina e você injeta fica adrenalina. esperto. Exatamente. Então são instintos. Então a gente faz uma política, às vezes, do medo, de notícia do medo. Você comentou na hora do intervalo, vai criar, vai renascer, dói, não sei o quê. Na verdade, o que ele vai reestruturar, pelo que eu entendi até agora, e claro, como todos vocês estão acompanhando pela televisão, o que eu entendi, ele vai reestruturar o sistema de inteligência de governo, que foi desmantelado. Mas já não tinha um tal, tem uma outra sigla aí? Tem só a BIM ali, mas, que é muito boa, mas foi desestruturada. Veja, alguém aqui nega hoje que muitas organizações criminosas comandam o crime de dentro do presídio com muito mais inteligência do que o Estado, com muito mais tecnologia? E foi provado também que terroristas islâmicos estão ou estavam na região ali de Foz do Iguaçu, Paraguai. Né? Então, assim, alguém tem dúvida que eles usam uma inteligência muito maior em termos de tecnologia do que a gente, porque eles conseguem fazer de dentro do presídio aquelas situações de depósito, falar que sequestrou seu filho e sua filha, pegar seu número, falar que alguém está lá no exame médico, esses golpes que são dados por telefone, a gente tem dia de presídio. Não, fazer teleconferência, rapaz. Então, assim, reestruturar a questão de segurança. A partir daí eu vendo o medo histórico. Aí é uma questão da gente acreditar e policiar. Porque eu vou lhe ser sério também, Falcone, não acredito em nenhuma mudança se a sociedade não participar dela. É preciso agora a população o quê? Acompanhar, elogiar e cobrar. Não, o poder não emana do povo? Ele tem que trabalhar nele também. Ele não pode simplesmente abdicar. Votei, entreguei. Acabou. Ele tem que delegar. O poder emana do povo. Eu estou entregando ao meu legítimo representante. Deleguei. Mas eu estou aqui para cobrar. Fiscalizar. Eu estou aqui para elogiar. Eu estou aqui, às vezes, para reclamar. Reclamar não no sentido de criticar, não. Reclamar, poxa, olha, está acontecendo algo aqui na minha cidade, eu preciso de ajuda na cidade. Porque também, se não informar, a pessoa não pode ajudar. Tem que participar do processo. Tem que participar. E eu vou num exemplo simples da nossa cidade. Quantos de nós sabemos realmente o que está sendo feito pelo governo atual? Acho que poucos. É preciso você participar, é preciso entrar no site da prefeitura e acompanhar. Então tá lá, mas vou falar rápido, pavimentação, melhoria da merenda escolar, qualidade na merenda escolar, né? A saúde, atendimentos a todo momento, multirões que estão sendo feitos, né? Para acabar com as filas de espera. Agora, a gente tem que falar... Agora, a gente tem que o quê? Tem que acompanhar para falar, poxa, isso está legal, mas podia melhorar sim. Podia acontecer de outra maneira. É preciso ter essa participação. Podia ser melhor divulgado também. Melhor divulgado. É muito mal divulgado tudo. E a população sai de casa cedo, vai para o seu trabalho, não tem muito tempo também de ficar, por exemplo, comprando jornal, que é uma coisa que já está caindo em desuso, já ninguém mais compra jornal. Mas o pessoal, às vezes, tem tempo de entrar numa página... No Instagram. Né? Agora foi criado o Instagram oficial há cerca de um mês, então está começando. Isso é interessante. É uma melhoria. E essas críticas, como você falou, são importantes, não são para olhar com... me critica. Não, são importantes para a gente melhorar essa interlocução com a sociedade. Né? Melhor interlocução com a sociedade. E aí a sociedade também precisa o quê? Delegar e não abdicar. Porque o comum é a gente votou, votei, agora vamos ver o que ele vai fazer. Desliga do assunto. Não, agora vamos acompanhar. E o mais importante,
a gente não pode nomear o piloto do avião, nesse caso o Bolsonaro eleito, presidente, e agora torcer para o avião cair. Porque nós estamos dentro dele. A gente não tem esse direito. Não foi ele o escolhido? Agora a gente tem que vir junto e falar, tem que dar certo, temos que participar. Quem faz isso merece um rótulo, né? Merece. Mas infelizmente a gente sabe o que acontece. Não votei nele, quero que dê errado. Pô, ele é do outro partido, eu competi com ele, agora eu quero que dê errado. Não, agora vamos fiscalizar para que dê certo. Se der certo, vamos aplaudir. Se não der, vamos estar aqui para cobrar. Aí é voltar uma ideia imbecil de quanto pior, melhor, e quem sofre é o povo, até melhorar, né? Exatamente. E isso aplica-se a todos, inclusive na esfera municipal. A gente tem que torcer para que o governo municipal ele dê certo. A gente tem que torcer para que as coisas melhorem realmente, claro, para que o prefeito possa fazer a melhor gestão possível. É a casa de todos nós. É claro. E aí precisamos acompanhar, porque muitas coisas positivas estão sendo feitas pelo governo atual, mas que, claro, muitas precisam de informações chegar à população e da população para a gente. Críticas construtivas. Né? Por exemplo, lá no site da prefeitura tem o Fale Conosco. Entra no Fale Conosco, mande a sua dica, mande a sua crítica, mande a sua informação. A gente quer realmente, eu vejo o prefeito querendo, uma governança participativa com a população. Agora, é algo que a gente está mudando agora culturalmente, né? Você vê que a gente, um ano de Copa do Mundo, a gente se importou menos com a Copa e se importou mais com a política do país. Não, eu ouvi então me parece que essa mudança é super positiva e espero que ela continue para tudo, em todas as esferas, seja municipal, seja estadual, seja federal. Não, eu ouvi dizer também que vão acontecer mudanças importantes com relação à corrupção, a verificação de um monte de fatores, dando uma satisfação para a sociedade, que ela vai poder consultar, ela vai poder participar do processo. O portal da transparência, por exemplo, tem sido cada vez mais aperfeiçoado, tem sido trabalhado, é importante a população entrar lá no portal da transparência. Há o mecanismo que o governo, né, o prefeito está trazendo de inteligência artificial, a gente está buscando a 0800, então é mais difícil, né, conseguir de graça. Claro. Porque não temos direito, temos que realmente capinar. Mas a ordem é ir atrás, mesmo recebendo não. Às vezes a gente recebe o sim e ficamos felizes. Mas para trazer 0800, inteligência artificial para monitorar tudo isso e ajudar. Então, assim, os trabalhos estão sendo feitos. Precisa de divulgação e precisa da população também participar. E eu fiquei feliz com essa eleição, Falcone, eu pessoalmente como cidadão, porque eu vi o quê? O crescimento da participação popular, que precisa ser não para simplesmente criticar, é preciso ter a crítica construtiva e nós precisamos ouvir essa crítica construtiva, mas também porque a população precisa acompanhar e participar, né? Inclusive queria falar acho que foi ler o decreto que saiu essa semana no DO do município, em que o prefeito sancionou, mandou publicar a participação popular voluntária em multirões para a gente melhorar várias ruas da nossa cidade. Isso não era possível. Às vezes a pessoa queria fazer ali e não era possível. Agora fica autorizado. Fica autorizado dentro de uma organização e dentro dos critérios do que o prefeito... As pessoas podem fazer parte do time, né? Elas podem fazer parte do time, porque a cidade é de todos. Podem participar desse sucesso, né? A cidade é de todos, é preciso trazer a população para essa participação. E eu acho que essa eleição demonstrou que a população ela quer participar. Eu acho que a maior resposta da população foi nas urnas. Uma das respostas foi: vocês nunca me deixaram participar e a gente quer participar. A nossa crítica maior ao sistema posto é que a gente quer participar e vocês não querem deixar a gente participar. Então, vamos mudar, né? Vamos falar de Petrópolis, é algo assim bem gritante. Foi 74,20% de votos a favor de uma mudança de sistema. A gente não pode deixar de escutar a urna. E quem perdeu tem que ter o bom senso de vir a somar para o lado ganhador, para que possamos todos ir em direção de um futuro melhor para a cidade de Petrópolis, não é isso? Isso, para a cidade, para o país, porque a gente, pelo sistema federativo, os municípios dependem muito do dinheiro da União. Se não vier recurso da União, porque o dinheiro vai para lá para voltar. O discurso do Bolsonaro é que ele vai modificar esse sistema. Se não voltar o dinheiro, fica difícil a gente fazer. Ele fez um discurso muito interessante, muito responsável. Ou seja, a gente precisa dar o dinheiro para quem precisa. E quem precisa e presta serviço é o município. Então o dinheiro precisa ficar nos municípios para que sejam bem geridos. Eu acho que esse é o caminho, realmente, porque você descentraliza, você diminui esse tráfico do dinheiro de um lado para o outro e você permite quem está na ponta
prestar melhor serviço à população. E aumenta o poder de investimento do poder público petropolitano, não é isso? Petropolitano, Porque carioca... você não tem hoje dinheiro quase para fazer nada, né? Nada. Saúde, educação... As contas públicas com uma dificuldade Homem muito tudo. grande, precisando realmente de uma gestão forte, ou seja, de mão de ferro, no sentido de gastar o menos A possível, arrecadação fazendo parece que deu uma mais. melhoradinha. Deu, mas o ano que vem a tendência já é reduzir. Então, assim, é preciso uma gestão pública de mão firme, que não vai agradar todo mundo, Diminuir despesa. mas é o que vai poder permitir o município voltar a se desenvolver. Então, é preciso entender esse momento, é preciso participar todos. E essa lei que o prefeito sancionou, né, essa semana, que saiu no Diário Oficial dessa semana, ela permite isso, diminuir esse custo falando para a população. Calma aí, vamos trabalhar juntos? Vamos melhorar então cada rua? Vem com a gente, vem com a Você que cidade. reclama tanto, tem chance agora de ajudar. Vem com a cidade. Claro. Eu acho que a resposta do prefeito foi essa. Vem com a cidade, vamos juntos, vamos melhorar a nossa cidade. Acho que isso foi importante. E uma pergunta que eu acho que é importantíssima. Redes sociais, elas ajudaram mais a promover o Bolsonaro ou desconstruir o Bolsonaro? A promover mais o Haddad ou desconstruir o Haddad? O efeito foi positivo ou negativo? Falcone, a pós-verdade, tecnicamente falando, ou fake news, como a população conhece, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Por exemplo, Só que ela não em campanhas anteriores, eu soube, por exemplo, e eu vi também em campanhas para prefeito, que alguns candidatos financiavam pessoas para ficar andando de ônibus o dia inteiro. Falando mal de A ou de B. Soltando um monte de Então, factoides. Só que não tinha a potencialidade que tem hoje. Sim. Porque com as redes sociais, essas fake news se potencializaram. Mas veja, potencializaram para os dois lados. Tanto para desconstruir, quanto para questionar o que foi falado. Então, na verdade, assim, quem soube utilizar a mídia social de maneira mais eficaz e inteligente, sofreu a fake news, mas sobre desfazer a informação. E aí cabe você sair daquele sentimento de paixão que nós falávamos, vencer suas paixões e questionar, calma aí, até onde isso é verdade, até onde é mentira, o que tem equilíbrio aqui? Para que eu possa o quê? Para que eu possa formar minha opinião. Então eu acho que ajudou, na verdade, muito mais o sistema de político, o sistema social, quando eu falo de político, não de partidos, mas da sociedade ser mais participativa. Eu acho que ela não ajudou o Bolsonaro ou prejudicou. Eu acho que ela não ajudou o Haddad ou prejudicou. Ela ajudou a sociedade a dar uma resposta mais efetiva do que ela, a sociedade, quer. As armas foram as mesmas para todos. Para todos. E a sociedade apertou o botão. A sociedade que chegou lá e apertou o verdinho, confirmo. Eu vi tudo. E assim, foi muito patente isso na queda de credibilidade da imprensa tradicional. Me desculpe dizer isso para a imprensa, mas a imprensa também precisa fazer uma autocrítica. Porque a imprensa tentou o tempo todo manter aquele poderio de informação que ela sempre teve. E com as mídias sociais ela perdeu esse poderio. Esse poderio houve foi a divisão. dividido. Houve a divisão, foi dividido. E aí ela tentava, muitas vezes, algumas informações manipuladas. Exemplo, nós comentávamos aqui, durante as eleições não se falou da situação da Venezuela. 2 dias depois voltou a falar. Por acaso, pegou mal, né? A imprensa, outro dia, divulgou lá, logo após a eleição do Bolsonaro, que era um absurdo ele convidar o Moro para ser ministro da Justiça. Qual o problema do Moro ser ministro da Justiça, se ele aceitar? Ele não está Ele é um cidadão como qualquer um. habilitado? Eu acho que está otimamente habilitado. Aí é uma decisão pessoal dele preferir continuar como juiz federal ou de virar ministro da Justiça. O problema é dele, pessoal. Agora, falar que ele não é tecnicamente capacitado é outra coisa. Se você me falar assim, existem outras pessoas capacitadas no país? Existem advogados capacitados, existem promotores capacitados, defensores públicos capacitados, magistrados capacitados, juristas capacitados. Com certeza, existem vários. É uma escolha do presidente que foi eleito para isso. Com esse poder. Com esse poder que emanou do povo. Aí ele convidou o Moro. Se o Moro vai aceitar ou não, é uma decisão pessoal do Moro. Inclusive o Moro saiu de São Paulo, parece que 6 horas da manhã, às 7 e pouco já estava chegando no Rio de Janeiro e com certeza iriam conversar hoje. Agora, já conversaram agora de manhã. Então, agora são 15 o ponto é, meio-dia. Se o Moro aceitar ser ministro da Justiça, qual o problema? Eu acho muito válido, validíssimo.
é uma decisão pessoal dele. Se ele está arriscando a carreira, se ele não está arriscando, é o problema dele. Agora, o que a gente ouviu na imprensa essa semana foi um absurdo. Tecnicamente... Ou seja, aquela busca de indução de informação ao invés de dar a informação. E aí isso no fake news, ou seja, nas notícias que correram de um modo geral, positivas, verdadeiras e mesmo as falsas, o que permitiu foi a população falar, desculpem, parem de querer me induzir. Eu acho que as pessoas têm que parar de acharem, quem trabalha com informação, tem que parar de achar que a população é tola. A população não é tola. A população demonstrou que ela tem vontade própria. O assunto do Moro, eu acho que vai ser uma coisa muito curiosa, porque se ele vier a ser ministro da Justiça, ele tem que abandonar a magistratura, né? E ele só teria a chance de um outro cargo interessante, que seria o Supremo, em 2020. Se 2020. 2020, porque... Sairia a aposentadoria de um dos ministros. Mas eu vejo que se ele for uma pessoa do jeito que eu penso, que é um brasileiro, que eu acho que ele aceita o convite do presidente. E nós todos vamos lucrar com isso, porque uma pessoa de bem já mostrou, né, que não tem dois pesos nem duas medidas. E se praticar erros, estará a população aí para vigiar. Eu acho que a população e o sistema democrático está aí exatamente para corrigir os erros de quem quer que seja. Sem partir do pressuposto que houve má fé. Que a gente tem que parar também de pensar que a pessoa que errou na administração pública fez por má fé. Às vezes errou realmente na tentativa de fazer a coisa certa e a coisa não aconteceu como esperava. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Aí se o Moro errar, a gente tem que estar aí para buscar corrigir. Né? E não partir do pressuposto. Não, usem-se os dispositivos legais. Use os dispositivos legais para consertar. Não vejo problema nenhum dele como cidadão, não é o magistrado, como cidadão. Caso venha aceitar, caso também não venha aceitar, problema nenhum. Eu vejo várias pessoas no Brasil, vários juristas imensamente qualificados para isso. Nós temos uma linha de juristas realmente muito qualificados no país para estarem na posição de ministro da Justiça, delegados da Polícia Federal qualificados, nós temos advogados, falei do delegado porque a gente esqueceu de falar da Polícia Federal, que tem feito trabalho excelente. Então, assim, a gente tem que ser coerente na análise, fugindo, vencendo as nossas paixões. Né, apesar de precisar de um pouco de treinamento para vencer essas paixões, mas a gente tem que ter para que a gente possa ser justo. Um pouco de doutrina. Então, assim, a mídia social veio para ficar e é preciso que todos entendam que a população dê uma resposta do tipo, não estou aqui para ser manipulado. Eu tenho a minha vontade e vai ser de acordo com a minha vontade. E espero que a população tenha vindo para participar do sistema político e não é de 2 em 2 anos votando para A ou B. É participando, diariamente, ajudando o seu governo local, ajudando o seu governante com dicas, com informações, cobrando dele, sugerindo. Exatamente, é preciso essa participação. E ato disso, que há o interesse, e aí falando do governo municipal para fechar, foi essa lei, repito, feita pelo prefeito, que traz a população para a administração pública e diz, vamos montar grupos voluntários, vem participar com a gente, vem administrar com a gente. Precisamos melhorar a cidade. Eu sou partidário do quanto melhor, melhor. Somos dois, Falcone. Então, queria te agradecer muito essa vinda aqui, para a gente poder bater um papo descontraído e simples a respeito do que aconteceu. Porque complicar, já todo mundo está complicando. Famílias não se falam mais, maridos brigaram com mulheres, irmãos brigaram com irmãos. Então, eu acho que águas passadas não movem moinho. Já foi. Nós continuamos sendo irmãos, maridos, genros e parentes de uma forma geral. Não podemos nos deixar nessa situação. A gente está amadurecendo nisso, socialmente. Espero que as famílias que tenham brigado entre elas vençam essas paixões, abram um bom vinho, uma boa cerveja, façam um bom churrasco, né? E brindem em favor do Brasil. E se unam por uma única ideologia, o melhor para o Brasil. Ordem e progresso, Eu tenho um tio que teve posição contrária à minha, brincávamos pelo WhatsApp, encontramos outro dia na rua, fizemos piada um com o outro, brincamos um com o outro, e é assim que tem que ser. E ganha o Brasil. E ganha efetivamente o Brasil. E viva o Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a tua presença. Obrigado vocês em casa, vocês aí pela internet, ouvindo aí a esse bate-papo gostoso aqui no Abrindo o Jogo.
Amigos de casa, sem nenhuma pretensão, o que a gente fez hoje aqui foi formalizar perguntas que eu ouvi ao longo desses dias todos, muita gente me perguntando, e como eu não as sabia responder, fui buscar alguém que tem um conhecimento infinitamente maior do que eu nessa área e pode dar as opiniões baseadas num viés jurídico, porque é advogado com pós-graduação em Coimbra, então melhor assessoria eu não poderia ter. Queiram-me bem, continuam vendo as reprises, tenham amor pelos seus familiares, esqueçam as eleições, agora é bola para frente e vamos ajudar o vencedor. Um grande abraço e nos vemos por aí. CBC 16. Aqui você se vê.